boa noite. Então vamos ver se eu consigo. O livro ele é muito rico, esse livro, é Ícaro Redimido, muita informação, e eu procurei na medida do possível condensar um pouquinho, aí, porque numa live, essa live na realidade era para ser umas 2 ou 3, para a gente explorar mais ou menos o conteúdo do livro, mas é impossível, impossível. É muita informação, realmente. É um livro riquíssimo, riquíssimo. Inclusive traz muitas informações novas, e tudo que é novo causa polêmicas, causa discussões. Então, me lembro que quando esse livro foi lançado, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, por volta de uns 15 a 20 anos, me parece que a primeira edição dele é de 2000. Aí, então, há uns 15 anos atrás, teve uma crítica. Eu me lembro um cidadão da Federação Espírita de Mato Grosso, eu não sei se era Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso mesmo, fez uma crítica veemente ao livro, pondo em dúvida a veracidade dessas informações. A questão do médico, o médico realmente ele é desconhecido do movimento espírita, né? Gilson Freire, ele realmente ele é desconhecido, ainda hoje ele é mais ou menos desconhecido. Mas houve essas críticas, e eu acredito, bem, eu acho que já dá para a gente começar. Ana Rosa, boa noite. Marcos Santos, boa noite. Um grande abraço aí, um prazer vocês estar aqui com a gente. Essa troca de ideias. Então, como eu estava falando, é um livro muito rico de informações em relação ao suicídio, questão de ovoides, questão da recuperação, das terapias para recuperar, algumas terapias, coisa até nova, muitas informações novas que a literatura fazia. Isso gerou muitas polêmicas. Então é tanto que no início, na introdução do livro, a título de prefácio, o médio faz alguns alertas, tece algumas considerações neste sentido, justamente alertando aos leitores sobre as polêmicas, as críticas que o livro ia gerar. E com certeza aconteceu, principalmente no lançamento dele. Depois amenizou essas críticas, né? Paulo Vidal, muito boa noite. Fernanda Vasconcelos, um prazer aqui estar com vocês, né? Então eu acho que já dá para a gente começar, né? Mais de 5 minutos aí de tolerância, 8 minutos, vamos começando. Então, hoje, como foi divulgado, o tema é Ícaro Redimido, uma reflexão sobre o suicídio. Então, o suicídio sempre é bom a gente falar sobre o suicídio. As prevenções, é uma verdadeira epidemia preocupante em todo o mundo, a questão do suicídio, e a doutrina espírita não se furta de tratar sobre esse assunto. Não tem tabus, a gente sempre procura nas nossas palestras abordar essa questão, seminários, para alertar sobre esse mal que assola a humanidade, né? Uma verdadeira epidemia. Nós estamos numa pandemia, mas o suicídio é uma epidemia que merece toda a nossa atenção, que merece todo o nosso cuidado. Então, eu estava aqui, mas mesmo assim, tem algumas casas espíritas que fazem algum tipo de Eneide, boa noite. Tem algumas casas espíritas que fazem algum tipo de censura. Nosso irmão Germano, a quem eu mando um grande abraço. Eu sei que ele não está me ouvindo, mas um abraço e o meu respeito ao seu Germano pelas grandes contribuições que ele deu à nossa casa. E ainda dá, né? Então o seu Germano contava que, certa feita, foi convidado para fazer uma palestra numa casa espírita, e o dirigente disse que ele podia dar o tema do agrado dele, que ele gostasse. Então, quando ele chega na casa espírita, aí o dirigente pergunta qual é o tema. Você vai sobre o suicídio? Não, você não vai falar sobre. É um tema muito pesado, e você não vai falar não. Então, houve uma certa censura. Ele ficou até um pouco chateado. Ele contou isso. Né? Uma casa espírita muito grande. Uma casa espírita grande que eu não vou dizer o nome. Então,
infelizmente ainda há esse entendimento, né? Mas vamos lá. Então, é baseado, essa minha fala de hoje, é baseada no livro Ícaro Redimido. É, é uma história, essa obra, ela conta a história de Santos Dumont após a sua morte por suicídio e mostra o cenário onde se desenvolve um interessante estudo sobre os fenômenos degenerativos da alma humana, como a depressão, o suicídio, e a questão dos ovoides, que apesar de alguma literatura já tratar sobre ovoides, principalmente André Luiz, em umas 2 ou 3 obras ele fala sobre a questão de ovoides, mas aqui ele trata com mais detalhes, com muito mais detalhes. Então, isso tudo, lógico, na ótica da ciência, da doutrina espírita, né? Maria de Fátima, que é a Marieta, boa noite. Então, vamos lá. Então, eu até Ícaro Redimido, naturalmente, é uma alegoria à fábula, a fábula, isso vem dos gregos, né? Muito conhecida, o mito, um dos mitos muito bonitos de Ícaro, né? Ícaro simplesmente, o pai foi preso junto com o Ícaro, né? Assim rapidamente, né? Sobre essa lenda do Ícaro. Foi preso numa ilha como penalidade imposta pelo rei, que ficou desgostoso, porque ele andou fazendo umas coisas que o rei não gostou, e ele foi aprisionado numa ilha que não tinha como fugir dessa ilha. Só quando ele autorizasse, quando ele desse condições, o rei desse condições. E o pai do Ícaro, o Dédalo, começa a imaginar, ele era muito inventivo, tudo, como uma forma de sair. E ele cria asas, junta penas com cera de abelha e faz asas, e com essas asas eles conseguiram alçar voo e fugir da ilha. Só que ele recomendou ao Ícaro que não alçasse voo muito alto, porque podia o sol, a quintura do sol, o calor do sol, derreter a cera de abelha, as asas naturalmente se desmanchavam e eles morriam da queda, né? Mas o Ícaro ficou assim muito empolgado, que voando, todo um homem voar, isso é uma coisa maravilhosa. O homem sempre quis voar, não é isso? Como os pássaros. Então o Ícaro começou a alçar voo, levantar voo alto, e o pai reclamando da terra, né? Reclamando que ele não fizesse aquilo, e ele sobe, e o fato é que o calor do sol derrete a cera da abelha, desprega as asas e eles caem lá de cima, dentro do mar, e morrem. Morre tanto da queda como afogado. E essa ilha passou a se chamar Ítaca, em homenagem ao Ícaro. Essa é a lenda do Ícaro. Então, por que Ícaro Redimido? É porque na abertura do livro, na introdução, na apresentação, aliás, é apresentado por Bezerra de Menezes, e Bezerra de Menezes diz que esse livro trata da história de um Ícaro, de um outro Ícaro. Então, é o nosso Ícaro, Santos Dumont. Então, a alegoria aí é da mesma forma que o Ícaro subiu ao seu voo alto, ficou muito orgulhoso, o nosso Ícaro, Santos Dumont, ele também cultivava muito orgulho, o ego, e a gente vai mais na frente, a gente vai ver por quê que ele inflava tanto o seu ego. Então ele foi vítima do seu ego, né? Isso, por isso que ele é um Ícaro, tanto por voar, como ele simbolicamente alçar muito alto, elevar muito o seu ego. É isso? E o que fez um certo mal para ele. Então, sobre o médio, como eu falava há pouco, ele realmente é desconhecido no movimento espírita brasileiro. Gilson Freire, ele é médico homeopata de Belo Horizonte. O autor espiritual é o espírito Adamastor. Também, como na apresentação do livro, Bezerra de Menezes, que também é um desconhecido do movimento espírita, como autor espiritual. Então, Adamastor, ele é o pseudônimo de um médico francês que viveu na França no final do século XIX e veio embora para o Brasil, se transferiu para o Brasil, onde desencarnou vítima do abuso do álcool e do cigarro, do fumo, do tabagismo, né? Tendo sido recebido no plano espiritual como suicida.
Após ele se recuperar, passou a viver numa colônia chamada Portais do Vale, edificada próximo ao Vale dos Suicidas. Devido às suas conquistas, transformou-se logo em assistente dos desafortunados que lá portavam a todo momento. Então, essa colônia, Portais do Vale, era próximo ao Vale dos Suicidas, que nós conhecemos através da obra clássica Memória Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, como médio e autor espiritual, o Camilo Botelho, né, que é o Camilo Castelo Branco. Então, sempre foi empenhado no seu crescimento espiritual, o Adamastor, e ele terminou por se fazer seguidor do magno espírito Bezerra de Menezes, o nosso Bezerra, o médico dos pobres, né? Integrando-se à sua equipe, conduzido pelos fios do destino entre aspas, naturalmente, foi convocado para atendimento a Santos Dumont, suicida, socorrido em Portais do Vale, né? Então, nada acontece por acaso, nada... não existe acaso, né? Aqui diz que foram os fios do destino. É lógico que é uma linguagem simbólica, né? Mas o fato é que o Adamastor acabou se envolvendo no resgate de Alberto Santos Dumont. Então, como é que se deu esse resgate de Alberto? Então, interessante, é bom frisar que eles só foram descobrir a equipe espiritual, com exceção de um mentor que estava acima deles, né? Mas toda a equipe socorrista desconhecia que deu uma travada, mas eu espero que tenha voltado ao normal, pessoal. Pelo menos aqui para mim deu uma travada. Para você está normal? Boa noite, Márcia. Tá tudo ok? Me dê aí um feedback, porque para mim deu aqui uma travada. Eu espero que não aconteça nada de mais grave. A gente consiga... Tá tudo normal? Eu acredito que tá, né? Então, como eu estava dizendo, a equipe espiritual desconhecia quem estava por trás daquela personalidade. Simplesmente receberam o pedido para... Deu uma travadinha, certo. Deu uma travadinha, mas voltou, beleza. Então, a equipe espiritual recebeu um pedido lá de cima, vamos dizer assim, de planos mais altos, para resgatar esse espírito, chamado Alberto. E eles passaram sempre a tratar por Alberto, mas não sabiam de quem se tratava. Mas só muito depois, quando consegue resgatar Alberto, ele começa a se tratar, tudo, é que eles têm conhecimento de quem se trata. Mas era um mistério para eles quem era aquela pessoa, aquele espírito, quem estava por trás daquele espírito. Então, o resgate começa da seguinte forma. Após anos de sofrimento no Vale dos Suicidas, Alberto conseguira finalmente elaborar um fio de pensamento contínuo, arrancando de dentro do seu ser uma prece sincera, de profundo sentimento às forças superiores. Ele faz a seguinte prece: Mãe Santíssima, socorre-me, não posso respirar. Mãe Santíssima, ouve-me, por amor de seu filho. Então ele fez essa prece muito sentida a Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima. Não sei se ele foi intuído, mas a Mãe Santíssima justamente, nós temos conhecimento, através do livro Memória do Suicida, que ela coordena um hospital, né? O hospital que traz as vítimas de suicídio do Vale dos Suicidas, né? O Hospital Maria de Nazaré, ela que coordena. Então, ele faz essa prece muito sentida. Então, é uma característica. André Luiz foi da mesma forma, ele fez uma prece muito sentida e o socorro veio. Também, o suicídio, Memória do Suicídio também, Camilo faz uma prece muito sentida e o socorro vem. Então, quando a gente pedi e achareis, batei e abri-se-vos-á. Se a gente não pedir e se a gente não bater, não vem não.
socorro, não vem. A gente tem que pedir, a gente tem que bater. Então, Alberto passou um certo tempo em profundo sofrimento no Vale dos Suicidas. E nada podia aquela triste alma em frangalhos suplicar, pois seus pensamentos fragmentados mal se dava conta de sua própria condição. Porque uma das sequelas imediatas do suicídio é a quebra do raciocínio contínuo. Você não consegue raciocinar, você não consegue pensar. Você fica totalmente dementado, você fica naquele sofrimento. A gente vê nas nossas mediúnicas, quando atendemos a suicidas, muitos geralmente no primeiro contato com o médium, simplesmente não conseguem falar. E a gente tem essa consciência do estado em que se encontram, que a gente não insiste muito. A gente já sabe. O fato, a conversa nossa do médio esclarecedor, como o André Luiz prefere, é tentar fazer uma conversa fraterna, levar uma conversa fraterna. E, na medida do possível, demorar um pouquinho nessa conversa. Porque quanto mais tempo ele fica mediunizado, recebendo a energia animalizada do médium ou da médium e dos demais componentes encarnados da reunião, melhor para ele. Melhor para ele. Mas, via de regra, esse primeiro contato, eles não conseguem falar. Porque isso tem a ver com essa quebra do raciocínio contínuo e do extremo mal-estar, do extremo desequilíbrio em que se encontra. Então, Adamastor, ele, que é o autor espiritual do livro, ele fazia parte da equipe de atendimento aos dementados que despertavam no Vale dos Suicidas. Ele próprio fora suicida e atendido no mesmo local há anos se dedicava a esta tarefa. É até uma forma de retribuir, né? É dando que se recebe. Então, Adamastor recebeu e ele estava agora dando, né? Como diz o Santo de Assis, o médico dos pobres. Deixa eu ver quem mais chegou. Muita gente boa aqui. Obrigado, pessoal, aí, pela presença de todos vocês. Então, eu falava no começo que esse livro ele é riquíssimo, de muitas informações, por isso que gerou tanta polêmica. E uma das polêmicas que geraram no começo do lançamento desse livro foi justamente a dúvida em relação ao médium, que era um desconhecido, e o autor espiritual, naturalmente, que era outro desconhecido, e pelo teor de informações que o livro continha. Inclusive, o Gilson Freire, que é o médium, ele nos faz um alerta antes de iniciar a história propriamente dita. É bem interessante, é muito... A metodologia de como ele recebeu essa obra é muito parecida como a Ivone do Amaral Pereira recebeu o livro dos médios. Ele relata, o Gilson Freire, que passou em torno de um ano sendo preparado. Ele, de repente, batia aquelas ideias, aquelas coisas, passava o dia martelando aquele negócio na cabeça dele, e ele era no sono, através de sonhos. Então, depois que ele tem um contato com o autor espiritual, e o autor espiritual pede paciência, alerta ele mais ou menos sobre o que se tratava, e ele foi se preparando. Então, ele disse que foi mais ou menos assim, como se fosse uma preparação para dar início propriamente à psicografia, né? Mônica, muito boa noite, Mônica. Um prazer ter aqui você com a gente, como todos. Então, e ele diz o seguinte, que não foi uma psicografia mecânica, foi através da intuição, vinha aqueles quadros, e ele escrevia, e aí Ivone Amaral Pereira relata uma coisa parecida, né? Em relação ao Memórias de um Suicida. Então, ele era desdobrado no sono, para aquelas regiões, tudo, e foi um ano de preparação, e a obra toda levou em torno de 3 anos. E ele alerta que tinha conhecimento, que aquele livro ia causar polêmica. Muitos poderiam dizer até que seria uma obra de ficção, que pondo em dúvida sobre o teor da obra, né? Mas ele acaba dizendo que mesmo que não acreditasse que, na verdade, do conteúdo da obra, mas o principal era a mensagem da valorização da vida, a mensagem
em relação ao suicídio e todas as sequelas que ele nos traz. Então, tem esse alerta do médio. E ele se considera como coautor, que um médio não deixa de ser coautor, né? Então, um dos temas que ele aprofunda bastante, e é inédito na literatura espírita, é a questão dos ovoides, ou da ovoidização, que é o processo do espírito se tornar ovoides, né? André Luiz já aborda em 2 ou 3 obras dele, me parece que Entre o Céu e a Terra, 2 ou 3 obras que André Luiz aborda sobre a questão dos ovoides. E tem outros livros que tecem comentários, mas não se aprofundam tanto como nesse livro Ícaro Redimido. Então, o perispírito, isso aqui está no Livro dos Médiuns, no trecho do Livro dos Médiuns, né? Diz o seguinte: livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma, presta-se, numa palavra, a todas as metamorfoses de acordo com a vontade que sobre ele atua. Então, é uma propriedade do perispírito ele se contrair e se dilatar, né? Tipo uma mola. A mola você tanto pode contraí-la como pode distendê-la, dilatá-la, não é isso? Então, mal comparando, o perispírito tem essa propriedade. Tanto se contrai como se distende. Então a gente vai ver daqui a pouco que essa propriedade do perispírito é fundamental para certos processos. Então, as graves lesões da alma dos suicidas em seus organismos espirituais apresentam-se em frangalhos, requerem curativos muitas vezes, suturas e às vezes verdadeiras cirurgias. Então, era uma crença que a gente tinha logo que a gente começa a estudar sobre o perispírito, né? A gente pensa que o perispírito, sendo fluídico, plástico, ele não está sujeito a acidentes, como o corpo físico, que tem fraturas, essas coisas, mas está provado, em farta literatura, que o perispírito sofre, sim. Sofre. Quem leva um tiro, por exemplo, atinge não somente o corpo físico, mas também o perispírito. Se não atingir nenhum órgão vital, tudo bem, é mais rápida essa recuperação. Mas se atingir um órgão vital, pode ter sequelas, como no corpo físico. Só que o corpo físico, atingindo um órgão vital, você pode vir a óbito. E no perispírito, como o espírito é imortal, você não pode matar o espírito, mas pode causar sérias sequelas e está susceptível de sofrer cirurgias, tudo como o corpo físico sofre, né? Só que o perispírito tem essa vantagem de não causar o seu desencarne, vamos dizer assim, que o perispírito é o corpo do espírito, corpo mais direto. A gente sabe hoje em dia que o perispírito não é um corpo único, é um conjunto de corpos, né? Então, os espíritos que exerceram a medicina, quando encarnados, por suas habilidades, têm melhores condições de exercer o socorro dos suicidas. Por isso, quando Adamastor reassumiu o pleno domínio sobre si mesmo, foi convocado para trabalhar. Soma-se também sua experiência como médico de assistir corpos mutilados de guerra quando encarnado. Olha aí que interessante. O Adamastor, além de ser médico, ele foi médico durante guerras, né? Durante guerra. A gente sabe que na Europa, no século XIX, final do século XIX, tem muitas guerras, né? Teve muitas guerras e a França mesmo, a sua pátria, a guerra, o próprio Napoleão Bonaparte, eu não sei se ele chegou a viver na época de Napoleão, acho que não, é mais para o final do século XIX. Mas teve algumas guerras, né? A França se envolveu em algumas guerras, mesmo na conquista, como um país que estava envolvido com o processo de colonização, então também teve isso aí, né? Então ele tinha essa experiência, né, de ser médico, de ter trabalhado em guerra junto a mutilados, então ele podia, porque os suicidas são verdadeiros mutilados também. Então, mais uma informação, né, que prova essa que tem no livro, né? Então, o Adamastor, ele passa também, o próprio Bezerra de Menezes apresenta ele como uma pessoa da sua equipe, um espírito da sua equipe. Ele integra a equipe
de Bezerra de Menezes, né? Então, depois de anos de trabalho e estudos, no decorrer de longos anos, despertaram em Adamastor o interesse pela ovoidização, pois o entregava esta bizarra, grave dismorfia, ou seja, a perda da forma do corpo, do perispírito, né? Própria do mundo espiritual. Passou a atender especialmente os suicidas ameaçados por essa penosa patologia da alma, atuando sobretudo na sua prevenção. É tanto que em Portais do Vale, essa colônia que é encostada do Vale dos Suicidas, tinha um departamento que se especializava no estudo, na pesquisa, na questão dos ovoides e na prevenção da ovoidização, como o autor espiritual fala, né? Marcela, boa noite. Marcela Mota, boa noite. Então, a ovoidização, o que é mesmo a ovoidização? A questão dos ovoides. A ovoidização consiste na perda da consciência ativa, quando o eu consciente desmorona-se completamente, em decorrência de atrozes e insuportáveis sofrimentos, voltando-se sobre si mesmo, anulando-se e perdendo todo o contato com a realidade. Então, essa ovoidização, esse processo que o perispírito, o espírito junto com o perispírito, né, passa a atuar até perder a forma humana, é causado por esse sentimento negativo de eliminação da vida. Então, o suicida elimina a vida física, mas não consegue eliminar a vida espiritual. Porque nós somos espíritos eternos, espíritos imortais. Então, essa questão da ovoidização é até um processo automático para preservar a vida do espírito. Então, depois do suicídio, o suicida se nega a viver, porque o intuito dele era eliminar a sua vida. Aí ele entra nesse processo degenerativo de perda da forma humana, e aí ovoide, o nome ovoide, porque lembra a forma de um ovo mesmo, a forma de ovo. E o Adamastor, o autor espiritual, relata que os ovoides, o tamanho que ele fica, varia do tamanho de uma laranja ao tamanho de um cérebro infantil, né? A cabeça de uma criança, um cérebro infantil, que ele diz, né? Então, uma laranja mesmo, vamos pegar uma laranja média. Então, um ser humano adulto, ele vai se reduzindo a ponto de ficar do tamanho de uma laranja. É uma coisa assim espantosa, né? Uma coisa espantosa, uma coisa muito triste, muito triste. Então, a atividade consciente da alma entra em letargia, refugiando-se nas camadas do subconsciente. O pensamento contínuo se fragmenta, perdendo seu fio de condução, e a estrutura perispiritual se desfigura completamente, desfazendo sua natural conformação humana, aliás, adquirindo o formato aproximado de um ovo, cujas dimensões se aproximam de um crânio infantil ou de uma laranja, né, como eu falei há pouco. Então, realmente é uma coisa espantosa, né? Então, são detalhes, como eu falei há pouco, que em obra nenhuma tem sobre a questão dos ovoides. E é bom a gente saber. Então, por isso que a equipe de Adamastor tinha um maior pânico. Lá nesse departamento de Portais do Vale, eles ficavam atentos. Eles tinham trabalhadores nessa região tenebrosa das furnas, como eles chamam, onde ficavam os espíritos, os suicidas em sono profundo, né? Aguardando o ensejo para serem socorridos, serem resgatados. Então eles ficavam de vigilância. Quando algum daqueles espíritos ameaçava entrar nesse processo de ovoidização, eles corriam, resgatavam a si mesmo e levavam para um tratamento de choque, para evitar essa ovoidização. Porque é tido como um mal incurável no plano espiritual, quando o espírito chega a essa questão. Então, nós vamos ver já já qual é a forma que tem para impedir, já que o espírito é imortal. Então, se você não... o que acontece? Eu disse que era incurável. Se você não assistir um espírito que entra no processo de ovoidização, pode até ser que ele tenha uma recuperação, mas muito lenta.
ele vai ficar anos e anos naquela forma, sem ter raciocínio contínuo, praticamente no estado de letargia, consumindo pouquíssima energia necessária para manter esse estado de letargia. Então, continuando mais sobre essa questão da ovoidização. Então, a ovoidização é um processo incurável no plano espiritual, como eu falei nesse instante, sendo uma das mais graves enfermidades do mundo dos espíritos, sendo somente revertido em reencarnações expiatórias, quando o espírito reencontra-se num novo ambiente de manifestação e pode refazer o metabolismo do seu consciente. Olha aí, a dádiva da reencarnação. Repetindo, só há uma alternativa para o processo de cura da ovoidização. É através das reencarnações compulsórias ou expiatórias. Compulsória porque realmente é compulsória. Como o espírito está no processo de ovoidização ou caminhando para isso, ele não tem consciência de nada. Então, cabe ao dirigente, ao mentor espiritual, ou alguém da equipe que está assistindo, tomar atitude e tomar essa decisão do reencarne. Inclusive na escolha dos pais, tudo. Eles fazem tudo isso. Esse departamento, tem um departamento lá, em Portais do Vale, que se encarrega de tudo isso. Então, é uma reencarnação compulsória. Então, isso, muito improvável, a não ser que seja um espírito de muitos méritos. Primeiro, é impossível um espírito. Impossível não, eu não vou dizer que é impossível. Mas é difícil um espírito de muitos méritos praticar o suicídio. Mas, num momento de extremo desequilíbrio, sei lá, pode, a pessoa tem uma atitude infeliz e pode cometer o suicídio, né? Mas só através da reencarnação. E já, daqui a pouquinho, a gente vai saber como é que se dá esse processo, né? Então, várias reencarnações podem acontecer. Porém, se consomem em tentativas frustradas. Algumas dessas reencarnações é provável, é comum serem frustradas. Ou seja, acontece o aborto espontâneo no decorrer do processo de gestação. Ou acontece o aborto espontâneo, ou a mãe provoca o aborto. A gente vai ver já que foi o que ocorreu com o Santos Dumont. A mãe provocou um aborto, né? Já estou botando os carros adiante dos bois, como diz o povo. Mas vamos lá. Então, várias reencarnações, muitas vezes, são necessárias para o espírito reconquistar esse equilíbrio. Muitos regridem a tão primárias da vida humana que necessitam reencarnar entre povos primitivos. Olha aí que coisa interessante. Então isso aí suscita um questionamento. Se muitos desses espíritos em processo de ovoidização ou que estão já como ovoides após reencarnações ou a primeira reencarnação ou alguma delas, não sei, eles regridem a condições tão primárias que tem que reencarnar entre povos primitivos. Bem, deu outra travadinha, mas vamos lá. Deu outra travadinha, mas por isso que eu estou preferindo fazer no celular, porque quando é no notebook trava e cai mesmo. E eu já notei que no celular trava e volta. Parece que a tecnologia do celular é melhor. Mas vamos em frente. Então, onde é que fica a lei da evolução? Se um espírito desse tem que reencarnar entre povos primitivos, então não houve uma regressão? Bem, não houve porque as conquistas dele fazem parte do seu ser. Ficam, vamos dizer, adormecidas, vamos dizer assim. Stand-by, não é isso? Ficam adormecidas. Quando ele reconquistar o equilíbrio, essas conquistas retornam e ele pode até voltar. Se ele teve que reencarnar num planeta primitivo para ser compatível com o seu presente estado espiritual, mas ao readquirir esse equilíbrio, ele pode voltar a reencarnar no planeta onde está, no planeta mais evoluído. Então não há quebra da lei da evolução, tá, ok? Então,
Por isso, por todos esses problemas causados pela ovoidização, existe em Portais do Vale um departamento de serviços que se empenham em estudar e tratar preventivamente a ovoidização, onde a Adamastor prestava seus serviços e pesquisas, como eu já falei. Os suicidas que dormem nas cavernas do sono são candidatos naturais à ovoidização. Permanecem em sono reparador, em baixíssima atividade consciencial, por anos a fio. Por isso que, via de regra, dificilmente um suicida ele é socorrido rapidamente. Às vezes passam até anos para serem socorridos. Justamente por isso eles ficam num sono reparador. E a equipe de Adamastor fica de olho, vigilante em todos aqueles espíritos que estão nessas furnas, em sono reparador, aguardando o momento propício de serem socorridos. Então, os suicidas dormem nas cavernas do sono. Então, como eu falei, são candidatos naturais a esse processo de ovoidização. Ao iniciar o despertamento, no entanto, a rápida percepção da amarga realidade que lhes assedia pode deflagrar de imediato, mediante reflexos de defesa, a retirada apressada para camadas ainda mais profundas do inconsciente inferior. Então, o que acontece? Quando esses suicidas que estão em sono profundo despertam, que um fiozinho de raciocínio contínuo faz com que eles despertem para a realidade, eles se retraem novamente. Porque o intuito deles é pôr fim à sua vida. Eles se recusam a viver. Então isso agrava a situação ainda mais, né? Então, os ovoides, apesar do baixíssimo metabolismo, devido às suas reduzidas necessidades, não dispõe de meios para produzir os recursos vitais, como nós dispomos, né? Para sua subsistência, busca externamente tais recursos em outros seres, tornando-se um parasita. Embora qualquer tipo de energia vital possa servir-lhes para esse fim, aquela que melhor se adaptam às suas necessidades, para as quais se especializam, são as energias do psiquismo. Por isso, o hospedeiro natural do ovoide é a mente humana. Então, o que é que ocorre? Como a energia principal que mantém o ovoide é a energia mental da mente, da nossa mente, da mente humana, normalmente eles se alojam nas nossas mentes. Se alojam nas nossas mentes, tanto, principalmente, aí vem a questão dos ovoides e a obsessão, né? Então, muitos espíritos arraigados no mal, eles se apoderam desses ovoides e podem implantar no cérebro de seus desafetos e provocar um problema sério obsessivo. Porque o ovoide, inocentemente, que não tem consciência de nada, passa a sugar as energias do encarnado. Do desencarnado também pode acontecer, né? É mais para o encarnado. Então, começa a sugar essas energias e a pessoa entra num processo obsessivo de graves sequelas, né? E essa obsessão pode entrar também num problema muito grave. É tanto que nessas furnas, em portais do Vale, são vigiadas, muito bem vigiadas, para que esses espíritos mal intencionados não consigam fazer verdadeiros tráficos, roubando esses ovoides, né? Então, acontece, né? Se você entrar na internet, você pode até ver figuras de ovoides colado aqui, mais ou menos na nuca de uma pessoa, de pessoas, né? Então, isso aí, né, também não vamos nos apavorar, que não é uma coisa assim muito comum, mas acontece, pode acontecer. Normalmente, as equipes espirituais cuidam desses irmãos, né? Acontece esse tráfico quando não há essa vigilância, não é isso? Não há essa vigilância. E o encarnado também dá margem a esse tipo de coisa, né? Vamos dizer assim. Por isso que Jesus recomenda o vigiar e orar. É tão importante o vigiar e orar. Então eu lembro a todos vocês que quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode fazer que no final a gente tenta responder, ok?
Então, a ovoidização, contudo, não é uma adulteração das leis perispirituais. Não é uma anomalia, não desobedece às leis que o perispírito, que rege o perispírito no plano espiritual. Então, essa lei está subordinada aos mesmos princípios da miniaturização ou restringimento. Isso é uma palavra nova que o autor espiritual criou. Eu não conhecia essa palavra. Restringimento. É a mesma coisa de miniaturização. Esse processo, quando vai haver o reencarne, né? O perispírito do espírito reencarnante, ele vai diminuindo, vai se miniaturizando. Vixe, é de dizer essa palavra. Vai nesse processo de restringimento. Aí o perispírito vai diminuindo, até ensejar a implantação no útero da mãe. Isso? Então, esse processo de miniaturização do perispírito, no processo de ovoidização, é o mesmo processo, é um processo semelhante ao do reencarne, com uma diferença, que no reencarne o perispírito vai se restringindo, tem esse restringimento, né? Vai diminuindo, e encontra o útero de uma mãe até muito amorosa, geralmente, né? Geralmente. O caso de não encontrar uma mãe amorosa é uma, vamos dizer assim, é uma exceção, né? Como toda regra tem a sua exceção. Então, há mães que não querem engravidar, tem muitas, né? Não se recusam. Se recusam, não querem de jeito nenhum. Usam o sexo apenas como prazer. E num desses atos pode engravidar. Então, mas é por isso que recorre ao aborto, né? Por isso que eu digo que geralmente encontram, geralmente não, vamos dizer assim sempre, né? Que a gente não pode se basear pela exceção. Então, a diferença é que no reencarne encontra-se o útero de uma mãe amorosa, uma mãe maravilhosa. E no processo de ovoidização não existe esse útero, pelo menos por enquanto. Aí a situação se agrava, né? Então, quando é por isso que eu tinha falado há pouco que a única alternativa nesse processo de ovoide, é a reencarnação imediata, né? Porque na hora que o perispírito, mesmo como ovoide, entra no útero da mãe, acontece o processo inverso, o processo de expansão, certo? Então, o reencarne acontece da seguinte forma, é uma lei natural. Eu comparei o perispírito a uma mola, né, que se contrai e se distende. Então, o perispírito na reencarnação, ele se contrai, ou seja, há o processo de miniaturização até o implante no útero, quando o óvulo é fertilizado pelo o espermatozoide mais vamos dizer, para o processo. Quem faz tudo isso é o perispírito, né? Essa escolha, inclusive, talvez o corpo mental esteja aí, junto com o perispírito, faz essa escolha, né? Então, na hora que o óvulo se junta ao espermatozoide, que há a união do perispírito junto com... Quando eu falo assim, a união do perispírito, entenda-se conjunto perispírito com espírito. Do perispírito com espírito. No zigoto, vamos dizer assim, no óvulo fertilizado, aí começa, depois de um certo tempo, rapidamente, né? Aí o processo, eu não posso dizer a você quanto tempo, varia talvez de espírito para espírito, aí o processo inverso inicia, ou seja, de expansão. Essa é a receita para a ovoidização. Só que para curar a ovoidização, curar, assim, entre aspas, porque é um processo que pode demandar algumas reencarnações. Então, o perispírito ele tem essa propriedade que também eu não vi isso em literatura nenhuma, esse processo de miniaturização já, né? Mas essa propriedade, né? de expansão, é bem interessante, né? Então, o perispírito está sujeito, como todo fenômeno da criação, às forças de contração e expansão. O próprio universo, estão dizendo que ele está crescendo, né? Então, é um processo de criação, né? Quando se contrai, significa um processo de regressão. É isso? Se o universo estivesse se contraindo,
significava que Deus não estava criando mais. À medida que ele vai se expandindo, novos planetas vão surgindo, novos astros, graças a essa expansão. E nós, que somos também astros em miniatura, na medida que o perispírito ele se contrai, é unido e começa o processo de expansão, nós vamos nos expandindo, nasce e vamos expandindo até chegar à fase adulta, e chega uma determinada fase que a gente começa a se contrair novamente, um processo de contração que seria a velhice, né, o processo de até chegar ao desencarne, isso seria o processo final, completando esse ciclo da reencarnação. Deixa eu só aguar aqui a minha garganta um pouquinho. Então, o perispírito, repetindo, está sujeito, como todo fenômeno da criação, às forças de contração e expansão. Contração significa regressão, é isso? Diminuição, regressão. E expansão significa criação, crescimento. Então, a ovoidização é apenas uma contração ou miniaturização patológica, pois ocorre distante do momento da reencarnatória. Não encontrando o reservatório uterino, meio indutor, mantenedor e protetor de tal processo, o ser, em franco processo de contração, estaciona-se na fase ovoide desse percurso, restringindo sua consciência às etapas mais elementares da vida biológica. Além dos impulsos contrativos, não é isso? Causados pelo suicídio, o perispírito também está sujeito à alteração do movimento contrário, ou seja, à expansão inadequada. É patologia que é grande igualmente, de igual gravidade, tanto quanto a contração. Sua origem está nos estímulos doentios dos exageros do eu, como sentimentos exaltados do egoísmo e da egolatria. Ou seja, se existe essa patologia da contração até se tornar a questão do ovoide, a recíproca também é verdadeira. Existe também uma patologia, não sei, talvez seja mais rara, talvez nem não sei, que no livro não diz isso, não diz, eu acho que merece maiores pesquisas, né? Essa patologia, a recíproca da ovoidização, é o crescimento exagerado provocado o quê? Provocado pelos estímulos doentios dos exageros do eu, do seu eu, os sentimentos exaltados do egoísmo, da egolatria. Eu sou o máximo. Aí tem sentido, né? Tem sentido. Outra informação também nova que eu realmente confesso a vocês que eu não conhecia, essa patologia, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Mais uma vez, orar e vigiar. A gente não se achar muito, não é isso? Cultivar sempre a humildade, combater o orgulho. Mais um motivo, né? Então, a urgência do socorro necessário a Alberto exigia uma equipe já treinada. Por isso, Adamastor e Olegário, que era um outro trabalhador da equipe de Adamastor, que já trabalhavam juntos há alguns anos nos regates junto a essas cavernas, foram colocados, além da necessidade da assistente de Adamastor chamada Adelaide, ainda com pouca experiência, né? Um estagiário, vamos dizer assim. E em especial para esta tarefa fora autorizada a presença de Heitor, desconhecido da equipe. Heitor, eles desconheciam o Heitor, mas o Heitor era simplesmente um mentor que estava muito acima deles. E ele soube depois, Adamastor soube depois, viu logo quando o Heitor chegou, pela humildade, pela a aura dele, pelas suas emanações mentais. Ele com certeza ele viu que se tratava de um espírito de alta envergadura, que estava acima deles. E Heitor depois confessa que tinha uma ligação afetiva com Alberto. E ele vem coordenar esse resgate de Alberto. E depois ele mesmo confessa que ele foi monge católico por várias reencarnações, e ele morava atualmente numa colônia superior, composta por esses monges que se dedicava a essas tarefas mais excelsas, vamos dizer assim. Então, Heitor se apresenta como o mais humilde de seus companheiros e afirma que traz do alto a recomendação para resgatar
um espírito amigo que jaz no vale, sua hora tinha chegado. Então ele fala só um espírito amigo, ele não fala nem que é Alberto, né? Depois é que ele tem conhecimento, a equipe tem conhecimento que se trata de Alberto, mas eles não sabem que se trata de Santos Dumont, que é Alberto Santos Dumont. Não sei porquê. Alberto não maculara seu destino com grandes feitos de maldade, e por isso não contara com perseguidores implacáveis, atormentando-lhe o coração, na requisição de vingança, ele fora vítima de si próprio. Então era muito comum, segundo Adamastor, esses suicidas serem atormentados por perseguidores, por inimigos, que geralmente eram espíritos que cometeram algum tipo de crime, de desequilíbrio, e tinham seus inimigos, seus desafetos no plano espiritual. Mas, para surpresa deles, Alberto não tinha esses desafetos. E também outro detalhe, que além desses desafetos, desses perseguidores, muitas pessoas pediam, os familiares choravam por eles, faziam aquele escândalo, faziam nem sempre produtivos, tudo. E Alberto não tinha. Pouquíssimas pessoas no começo pediram por Alberto, fizeram preces por ele. Pouquíssimas pessoas. Apenas uma irmã que pedia muito por Alberto, fazia prece por ele, e a caseira dessa irmã. Mas fora isso, algumas pessoas pediam, logo no começo, muitas pessoas, assim como se fosse uma população enorme, pedindo por ele, mas depois se acalmaram, inclusive os familiares, né? Então, Heitor alerta sobre a falta que o sentimento de religiosidade faz para um espírito atormentado. Se Alberto tivesse alimentado a fé sincera, motivado por crença, seja ela que fosse, qualquer religião, motivado por qualquer crença, estaria em melhores condições de reagir naquela ocasião. Então, Alberto ele não cultivou nenhuma crença religiosa, né? Nenhuma crença. A oração alicerçada na fé sincera o envolveria de energias divinas, mas ele não cultivou este hábito e aprendeu a confiar somente em si próprio. Olha aí, a egolatria. Não alimentou a vida do espírito e se deixou convencer que apenas o vazio esperava depois do túmulo. Então, olha aí que coisa. Deixa eu olhar aqui o tempo, como é que tá. Fala, meu Deus do céu, o tempo está correndo. Alberto, após resgate das Furnas, achava-se internado na casa de apoio local dedicado aos recém-socorridos do Vale. Tinha uma casa de apoio que dava que esses suicidas, imediatamente ao virem dessas Furnas, ficavam internados nessa casa de apoio. Então, Adamastor e Adelaide assumem a tutela de Alberto. Ficaram diuturnamente cuidando de Alberto. Este caminhava para a alvaidização. Foi o primeiro sinal que eles notaram. E era preciso adotar providências mais que urgentes. A desvitalização perispiritual mostrava a incapacidade de respostas eficazes aos estímulos energéticos, ou mesmo aos medicamentos de que dispunha. No plano espiritual, o perispírito ele é entendido como um organismo energético, impulsionado por duas forças básicas, como já citei, a de expansão e a de contração, né? O primeiro se caracteriza, a de expansão no caso, se caracteriza como hiperdinâmico, tem caráter construtivo, operando crescimento, atividade e aumento de metabolismo, ou seja, requer mais energia. Já o segundo impulso, o de contração, é hipodinâmico, ou seja, gera repouso, diminuição do metabolismo, degeneração. Então, precedendo a reencarnação, como eu já falei, há aquela miniaturização, então esse processo evolutivo a gente já compreende direitinho tudo, mas esse de ovoidização é realmente novo, né? Mas ao entrar em contato com a carne, abraçando um óvulo fecundado, eu acho que eu até citei isso,
o perispírito deflagra um movimento oposto, ou seja, de crescimento, de expansão, não é isso? Mas Alberto, apesar do cuidadoso acompanhamento, demonstrava um imenso pavor. O risco da pseudomorte ovoidal era iminente. Então, por que pseudomorte ovoidal? Porque alguns autores espirituais dizem que esse processo de ovoidização é como se fosse uma segunda morte. Se assemelha à morte do espírito, vamos dizer assim. Que isso fica praticamente em stand-by, né? Apesar de muito diminuta as emanações, a demanda energética para manter a sua vitalidade, tudo. Então é como se ele estivesse praticamente morto, mas não morre, não está morto, né? Mas alguns autores espirituais chamam a segunda morte, por isso, né? Então somente a reencarnação, ou várias reencarnações, repetindo, em condições precárias, até em condições precárias, poderão proporcionar o refazimento do espírito. No exercício de novas provas, dolorosas provas e experiências de vida, sua trajetória evolutiva pode ser restituída. É restituída, não é isso? É tanto que em Portais do Vale tem um departamento chamado embriologia, para cuidar desse processo de reencarne desses suicidas. A embrioterapia, que é essa terapia baseada no reencarne, na embriologia, é o mais eficaz recurso terapêutico usado no plano espiritual em favor dos suicidas, principalmente daqueles que estão na iminência da ovoidização, que era o caso de Alberto. Visa colocá-los com as salutares energias maternas a fim de adestrar convenientemente seus impulsos autocatalíticos, ou seja, de quebra, de morte mesmo, né? De catálise. Então, conduzido, no entanto, para o ambiente uterino, ele encontra a sua devida orientação, de modo que se acomodar em natural processo encarnatório, o impulso contrativo, dessa forma, não é simplesmente forçado à repressão, mas reorientado e devidamente aproveitado. Ou seja, mesmo como ovoide, em processo de ovoidização, o processo contrário é implantado, ou seja, de expansão, na hora que se consolida a ligação do óvulo com o espermatozoide e o espírito, né? Ao entrar em contato com o útero materno, esgota-se-lhe o impulso contrativo, isso que eu falei, invertendo no sentido da expansão, levando ao refazimento do perispírito, detendo-se assim a ovoidização. Serve ainda a embrioterapia para o escoamento do potencial de negatividade do suicídio. Olha aí, que interessante. Uma informação também bem interessante, não me lembro de ter visto isso. Acho que o André Luiz deve tratar alguma coisa de leve nisso. Ou seja, essa embrioterapia, ou seja, esse processo reencarnatório, serve também para escoar muitos dos fluidos deletérios que o suicida traz consigo. Aí você pode perguntar, isso não vai atingir a mãe? Não vai. Porque a mãe tem uma coisa maravilhosa que defende ela desse ataque, vamos dizer assim. É o seu útero, todo o conjunto, né? A placenta principalmente. A placenta é que absorve diretamente esses fluidos deletérios. Absorve esses fluidos venenosos, altamente deletérios, e eles são expelidos através da urina e até através de possíveis corrimentos que a mãe tem. Dependendo desse processo, às vezes o autor até alerta sobre isso. Às vezes, uma mãe que está nesse processo de gestação apresenta o corrimento e vai ao médico pensa que é alguma coisa patológica, algum processo patológico, passa remédios e mais remédios para assustar aquele corrimento, e às vezes é uma coisa natural que está expelindo. Mas tudo bem, se a medicina não desconhece isso, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, olha aí que coisa interessante, né? A placenta absorve essas energias deletérias. Então, ou seja, durante o processo reencarnatório, o espírito o suicida, ele vai também se purificando, vamos dizer assim. Mas um bem enorme que faz o reencarne para o suicida, né? Então, e os protagonistas desse processo? Pai e mãe.
Como é que ficam? Então, eles não são escolhidos por acaso. O departamento de embrioterapia, ou de embriologia, né? Eles se encarregam da escolha cuidadosa, a seleção cuidadosa desses pais. Então, importa ainda considerar que o organismo materno está, até certo ponto, defendido do alto poder destrutivo das energias fetais degradadas, que eu falei no instante, né? Pois a natureza lhe dotou de um dos mais qualificados mecanismos de defesa contra tal potencial desorganizante, a placenta. É o mais eficiente instrumento biológico de adstringência vibracional que se conhece, além de nutrir o reencarnante e expelir os excretos biológicos. Como no plano maior não se perde tempo, Fausto, técnico do departamento de embrioterapia, comunica que já havia escolhido a mãe que receberia Alberto. Tratava-se de Catherine Lyotte, uma francesa radicada no Brasil, dona de uma casa de recursos, como se dizia antigamente. Uma casa noturna no Rio, onde se praticava o comércio do sexo e onde tiveram que buscar o socorro de Alberto. É isso? Mas por quê? Porque ela era uma prostituta? Nem, não é bem isso, não. O principal não é isso. Não é o fato dela ser prostituta que pegaram ela para ser mãe de Alberto. Não é por isso. Ela é escolhida, foi escolhida a mãe, eu digo já porque o principal motivo. Escolhida a mãe, o pai seria um jovem muito rico, chamado Abelardo, que procurava Catherine com muita frequência. E ela achava que eu mesmo estava apaixonada por ela e era uma oportunidade dela refazer a sua vida através de um relacionamento afetivo mais sério e livrá-la daquela vida, né? Daquela vida que realmente é lamentável. Após as devidas ações preliminares da equipe espiritual, liderada por Fausto, por meio de delicadas operações magnéticas, fixava Alberto miniaturizado em ensimesmamento perispiritual, na cavidade uterina de Catherine, onde permaneceria ambientando-se das energias maternas à espera do primeiro óvulo fecundado em processo de nidação. Ou seja, foi implantado primeiro em processo de miniaturização no útero materno para o espírito ir se ambientando com aquele ambiente. E aguardando a primeira oportunidade de um óvulo fertilizado, não é isso? Para haver essa ligação. Então, Heitor, antes disso, é lógico que não foi assim, sem pelo menos combinar com a mãe. Então, ela foi desdobrada no plano espiritual durante o sono, a Catherine, e ela foi convencida. O Heitor confessou que era um espírito também muito querido dele, com ligações de outras existências, e ela não era uma simples prostituta. Ela era de uma família nobre francesa, só que o pai faliu, através dos negócios, tudo, crise econômica, no final do século XIX, e ela não se conformou com a pobreza, e ela passa a praticar a prostituição, para manter o padrão de vida que tivera até então. E a família, inconformada com aquilo, expulsa ela de casa. Então ela vem embora para o Brasil para tentar refazer a sua vida. Então aqui ela continua se prostituindo, não é isso? Mas aí o Heitor fala para ela que era a oportunidade que ela tinha de se redimir. E o Heitor acaba convencendo ela se compromete a receber Alberto. Então foi assim que ela concordou. Receber Alberto e aconteceu o processo natural, não é isso? Então Heitor profere uma prece a Jesus, agradecendo pelo trabalho bem sucedido, e sai com Catherine em seus braços adormecidos, retornando para o seu corpo físico para que ela possa descansar, né? Mas o processo já tinha se consolidado. Mas, como o tempo já está avançando, então, resumindo, a Catherine, o que é que acontece? Quando o Abelardo, o pai, descobre que ela está grávida e é dele,
Ele tinha certeza que era dele. Então, num gesto de covardia, vai embora, não quer saber nem do filho, nem da mãe. E a Catherine entra num processo depressivo, achando que perdeu o amante por causa de Alberto, passa a vibrar negativamente contra a criança, contra o feto, é isso? Informação. E o fato é que a gravidez só constava com 3 meses, ela decide abortar, esquecendo os compromissos que tivera no plano espiritual com o Heitor e demais equipe. Ela procura uma ex-parteira e o aborto é consumado. Só que a ex-parteira, desconhecia o fato de que a sua placenta de Catherine estava altamente vascularizada, acontece uma hemorragia e o desencarne de Catherine e de Alberto é fatal, é inevitável, né? Então, Alberto, em obediência à providência divina, ele é recebido no departamento de embrioterapia e é levado para a mesma enfermaria onde antes do reencarne ele estivera. E Heitor se encarrega de dar assistência a Catherine, levando ela para um local adequado onde ela recebe a devida assistência e futura recuperação. Então, ele passa a ser cuidado, continua sendo cuidado pela equipe, tudo, no departamento de embrioterapia, e para ver se o grande cuidado da equipe é saber se mesmo esses 3 meses de reencarne tinha tido algum resultado positivo. Então, ao entrar no departamento, a equipe tem a Adamastor e a Adelaide tem uma grata surpresa de Fausto dar a notícia que mesmo os 3 meses que Alberto passou no útero da mãe foi bem sucedido. O processo de ovoidização tinha sido revertido e com mais algum tempo de tratamento tudo, ele recupera a sua forma, ele já tinha recuperado a forma física e num determinado dia a Adamastor e a Adelaide entram novamente e tem a grata surpresa de encontrar um jovem dos seus 20 anos, com as características físicas e as feições conhecidas por nós brasileiros de Alberto Santos Dumont. Então, embora bastante lívido, irradiava mansidão, seu perispírito estava completamente refeito e se apresentava de modo aparentemente saudável. Naturalmente, que os graves desequilíbrios que engendraram para si mesmo não haviam sido sanados de todo, mas estavam momentaneamente apaziguados. Um salutar período de refazimento lhe seria doravante concedido pela lei natural, né? Então, o interessante daí é que o Adamastor explica que o seu perispírito se refez em obediência aos registros morfossomáticos anterior, o de Santos Dumont, e não da criança que estava se formando. Ou seja, os 3 meses não foi suficiente para destruir, vamos dizer, esses registros que estavam no seu corpo mental, vamos dizer assim. Então, é por isso que foi refeito a forma conhecida como a forma de Santos Dumont, da personalidade de Santos Dumont. Então, para a gente encerrar, das sequelas que eles notaram em Santos Dumont, foi a perda total da memória. Eles começaram a conversar com ele, quando Tiago, tudo. Só que depois ele entrou no processo depressivo, ele dizia que não sabia nem do seu próprio nome. O primeiro diálogo que eles mantiveram com ele perguntou onde estava, perguntou se estava internado no sanatório de Valmont ou de Biarritz. Eram 2 sanatórios, 2 hospícios muito famosos que tinha na França, principalmente Biarritz. Ele realmente, alguns biógrafos mostram que realmente em surtos depressivos ele chegou a ser internado em Biarritz. Me parece que fica na França, já próximo da Suíça, aquela região, né? Acho que até um pouco distante de Paris. Ele chegou a ser internado.
Então, os biógrafos dizem que Santos Dumont, depois de 1910, ele entrou num processo depressivo, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial, quando ele viu o seu invento, os aviões, bombardeando tudo, ele entrou num processo depressivo. E quando ele decide voltar ao Brasil, e chega aqui no começo dos anos 30, em 1932 eclode a Revolução de 32 em São Paulo, a Revolução Constitucionalista, né? E ele estava hospedado na Praia de Santos, Santos não, naquela outra praia de São Paulo, próximo a Santos. E ele vê aqueles aviões em voo rasante, bombardeando irmãos, tudo. E ele estava sendo cuidado por um sobrinho, mas no descuido do sobrinho ele pratica o suicídio. Então, a gente não tem mais tempo, mas só para encerrar, o autor mostra que um dos tratamentos mais eficazes para a recuperação da memória, que é uma sequela comum nos suicidas, é a musicoterapia. A musicoterapia. Eu vou só contar isso para vocês, que é muito interessante. Né? Eu disse o Paulo, né? Eu disse o meu amigo Paulo Vidal que ia falar sobre a musicoterapia. Então, o que é que acontece? Existem departamentos também em Portais do Vale de técnicos especializados em aplicar essa técnica da musicoterapia, né? Então, como é que funciona? Eles têm aparelhos que, ligado ao cérebro do paciente, vai reproduzindo numa tela, não é isso? Nas reuniões mediúnicas a gente vê isso aí, é o mesmo processo. Deu uma travada. Eu estou terminando. Então, o que é que ocorre? Eles começam a pesquisar, né, nesses arquivos mnemônicos do cérebro do paciente, sons, músicas marcantes da sua infância. Então, em Santos Dumont, eles começaram a fazer essas pesquisas, os técnicos, né? Já no tratamento. Primeiro eles sentam numa cadeira bem confortável, induz o sono magnético e começa a pesquisar tudo. Então, o primeiro som que eles pesquisaram, que eles detectaram em Santos Dumont, sabe o que foi, pessoal? O som de um carro de boi. Aquele som do carro de boi quando vai andando, aquele som bem melancólico, bem... Então, eles descobrem, aí começam a interrogar Alberto. O que é que se trata, Alberto? Que som é esse? Ele diz, é o carro de boi. É o carro de boi que está vindo, seu Urbano, é muito meu amigo. Tudo. E uma criança, na tela aparecia uma criança de 4 a 5 anos, que era Alberto, se trepando numa janela da fazenda onde morava, e de repente ele pula a janela e sai correndo num terreiro imenso, e até se encontrar no carro de boi que vinha repleto de café. Aí o seu Urbano, que era tido como um grande amigo dele, um empregado do pai dele, né? O seu Urbano, aí pega o Alberto e introduz dentro do carro de boi. E o Alberto faz da caçamba, né, do carro de boi, uma piscina composta de grãos de café. Ele adora, ele fica mergulhando naquela piscina e o carro de boi caminhando vários metros até chegar no local lá na fazenda, naquela varanda enorme que toda fazenda tem, aquela casa, aí despeja, ou no armazém, no local adequado lá, despeja. Aí o ponto alto que Alberto relata é quando ele abre a parte de trás da caçamba do carro de boi e ele desce junto com os grãos de café. Ele acha aquilo maravilhoso. Aí as irmãs, ele relata que as irmãs pequenas, as irmãs um pouquinho, tem uma que é mais ou menos quase o tamanho dele e as outras maiores, corre e vão dizer para a mãe que Alberto estava se danando. A mãe não gostava nem um pouco daquela brincadeira que ele fazia, achava perigosa. Mas aí se queixava do pai e o pai dizia assim, não tem nada não, deixa Alberto brincar. Aí todo dia que fazia isso. Então foi a primeira lembrança do carro de boi. Aí a equipe começa a puxar. E aí, Alberto, você tem muitos irmãos? Ah, tenho sim. Eu tenho uma irmã
uma chamada Gabriela, outra chamada Sofia. A Gabriela é quase do meu tamanho. Aí o meu pai se chama... Como é o nome do seu pai? Meu pai se chama Henrique. A minha mãe se chama Francisca. Eu tenho um irmão mais velho também. O irmão mais velho se chama Henrique também. Deve ser Henrique Júnior ou Henrique Filho, não sei. Tem mais 3 irmãos que são também maiores, que é Virgínia, Luiz e Gabriela. Então, a Virgínia, aí ele diz mesmo que gostava muito, era da Virgínia. Era uma irmã que ele adorava, a irmã mais velha, né? Então era a Virgínia que educava ele, que ensinou as primeiras letras, que incutiu nele o gosto pela leitura, pela ciência. Então, e era essa irmã, por sinal, que fez as preces, que fazia as preces quando ele praticou o suicídio, era justamente a Virgínia. Então, graças a essa terapia, ele recupera, vai num processo de recuperação da memória e ele prossegue nesse tratamento até que ele consegue uma tarefa, ele vai se recuperando, né? E vai tratando o livro. Isso que eu falei para vocês vai aí mais ou menos até a metade do livro, né? A outra metade do livro trata sobre reencarnações anteriores dele, que como inventores, ele relata uma reencarnação que ele teve na Idade Média, que ele foi o inventor do canhão, é isso? Uma reencarnação no Brasil Colônia como o padre Bartolomeu de Gusmão, conhecido como o padre voador, praticava balonismo, tudo. Seria uma reencarnação do Santos Dumont. Então tem muito mais coisa, essa daria talvez 2 ou 3 lives. Okay? Então eu agradeço aí, pessoal, pela atenção e eu posso ficar mais uns minutinhos para responder os questionamentos, as observações que vocês fizeram. Vamos ver aqui o que é que tem. Então, eu peço desculpa aí por ter me alongado, mas realmente foi muito conteúdo, né? Vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui. A Francis está pedindo aí se eu tenho em PDF o livro, eu vou ver se eu localizo, eu acho que eu tenho. Vamos ver aqui. Paulo Vidal, boa noite, Paulo Vidal, Adei. Marieta, todo mundo deu uma travadinha, mas voltou. Exatamente, deu quase que 2 travadas, né? Mas deu para terminar. Vamos ver aqui. Marcela Mota. O espírito nesse estado registra as preces ele dirigidas? Sim, Marcela, registra. Intuitivamente, né? Ele não tem consciência. Ou seja, que quando você faz uma prece, a prece é traduzida também em emanações mentais. E essas emanações mentais são energias de alto teor. Então, quando você faz uma prece, essas energias vão longe. São energias, a ciência já mostra que são energias, a ciência espírita principalmente, são energias eletromagnéticas. Então, energias de ondas curtas, né? Eletromagnéticas de ondas curtas, que vai distâncias inimagináveis. Então, você fazendo uma prece, mesmo o espírito estando nesse processo de ovoidização ou de desequilíbrio como suicida, ele capta. Então, o Santos Dumont captava essas preces da irmã e da caseira da irmã. É isso? E de algumas pessoas da população. Graças a ele como um herói nacional, muitas pessoas, principalmente logo depois do suicídio, tempo próximo ao suicídio, fizeram muita prece para ele, talvez rezaram muitas missas, e tudo isso valeu para a recuperação do Santos Dumont. Outro questionamento aqui da Marcela. Tem no livro de Luiz Sérgio esse processo de reencarnação de um espírito nesse estado de ovoide. Se não me engano, o nome do livro é Entre Dois Mundos. Ok. Eu li pouca coisa do Luiz Sérgio, né? Mas é provável que tenha. Né? Eu sei que o Luiz Sérgio tem algumas coisas bem interessantes, mas eu realmente não sei porquê. Não sei porquê, mas eu vou ver se eu dou mais atenção ao Luiz Sérgio. Marcos, como foi a vida de Santos Dumont que o levou ao suicídio? Decepções, vícios, não ter religião. Sim, Marcos. Eu só não tratei com mais detalhes porque eu não tive tempo. Mas eu indico a vocês, se vocês quiserem se aprofundar mais, tem algumas biografias bem interessantes sobre Santos Dumont. Tem uma biografia, além do livro Ícaro Redimido, né? O Ícaro Redimido, que foi a base da minha live,
mas existem algumas biografias bem interessantes. Tem uma biografia que eu li. Aliás, eu dei um seminário, um curso de férias. Nós fazíamos curso de férias no MEMEI. Todo ano tinha curso de férias no mês de julho, a gente parava o estudo do ESG, aí junho e julho era curso de férias. E final do ano, começo do ano, a gente também tinha outro curso de férias. No final do ano, geralmente a gente parava o ESG umas 2 semanas antes do Natal, aí tinha aí umas 2 ou 3 semanas, a gente reiniciava na primeira semana de janeiro, curso de férias. Aí era janeiro, fevereiro e março, normalmente. Depois do carnaval, né, parava. Aí num desses cursos, foi num curso de começo do ano, foi justamente sobre o ICA Redimido. Então os meus registros aqui mostram que foi 2013, me parece, 2013, né? Então, para dar esse curso, eu além do ICA Redimido, eu li outras biografias de Santos Dumont. E tem um livro muito interessante que se chama Asas da Loucura. Asas da Loucura. É de um jornalista americano, eu não tenho o nome dele aqui, mas eu posso passar para vocês. Eu acho que eu tenho até em PDF esse livro. Asas da Loucura. E ele relata com detalhes. Então, esse jornalista fez pesquisas tanto lá nos arquivos, nas bibliotecas, nos jornais de Paris, como veio aqui ao Brasil, entrevistou parentes vivos ainda do Santos Dumont e o livro dele ficou muito rico. Então, o Santos Dumont, o pai dele era um engenheiro, filho de franceses, e os pais vieram embora para o Brasil no século XIX em busca de enriquecimento através de pedras preciosas, de diamantes. E chegando aqui o pai era engenheiro civil, era engenheiro de formação, né? Não existia. Antigamente não existia esse negócio de engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro, era engenheiro. E ele passa a construir estradas de ferro, no tempo de Dom Pedro II. É tanto que ele queria que Santos Dumont fosse engenheiro. Mas aí ele tem um acidente, o pai de Santos Dumont tem um acidente, cai da charrete, tem uma fratura me parece no crânio, tem sequelas, tudo, e ele vende, sim, e o sogro era dono de fazendas de café. Ele herda essas fazendas de café e multiplica a fortuna. Ele deixa a profissão de engenheiro, passa a ser cafeicultor, plantar café. E ele era uma atividade muito lucrativa na época. Ele adquire uma grande fortuna, começa a comprar muitas terras. Ele adquire tantas terras que ele constrói uma estrada de ferro de 96 quilômetros, ligando a fazenda dele até Ribeirão Preto, em São Paulo, que a fazenda dele era em Minas Gerais, no limite de São Paulo. Então ele construiu essa estrada de ferro para levar a sua produção de café. E ele queria que Santos Dumont fosse engenheiro. Tanto que o Santos Dumont tinha loucura por máquinas. Essa irmã Virgínia mostrou a ele muitos livros do Júlio Verne, e ele adorava os livros do Júlio Verne. Mas o pai, devido a esse acidente, vende todo o seu patrimônio, as fazendas e tudo, e vai embora para a Europa junto com a família para se tratar. E depois que melhora, retorna para o Brasil, o Santos Dumont retorna também, mas aí ele manda os filhos mais velhos novamente para a Europa para estudar. E o Santos Dumont parece que não chegou a terminar a engenharia, mas ele se dedica ao estudo de motores, tudo, de aviação, porque ele começa a praticar balonismo, tudo. E o pai dele, com 17 anos, torna ele dá aquele processo de emancipação, né? Ele se torna emancipado e só você tem, e dá logo a parte dele, a herança dele. E um tutor passa a cuidar desse dinheiro, aplicar tudo. E o Santos Dumont passa a praticar o balonismo, até chegar naquilo que a gente conhece, né? Não tenho tempo para falar sobre tudo isso. E aí, na realidade, o Santos Dumont começa nesse processo depressivo, porque ele, como ele era muito rico, tinha muito dinheiro, ele nunca se preocupou em dinheiro. E ele desenhava aqueles inventos dele, aqueles balões dirigíveis, aquelas aeronaves, tudo, e dava, chegava uma pessoa pedia, ele dava tudo. E nisso dizem que os irmãos Wright, lá, americanos, alguém pegou um desses inventos, Santos Dumont, levou até os irmãos Wright, que já vinham fazendo algumas tentativas, tudo, aperfeiçoa um desses inventos de Santos Dumont, registra a patente, tanto que eles são tidos como os verdadeiros
inventores do avião, né? Aí já começa daí, por volta aí de 1905 a 1910, esse processo depressivo do Santos Dumont. E realmente ele não tinha religião. Ele era, os registros mostram que ele cultivava muito. Ele tinha um complexo muito grande por ser pequeno, ele tinha 1,60 m, era franzinozinho tudo. Olha aí a sabedoria de Deus. Se fosse um homem zarrão, ia dificultar esses primeiros experimentos com os dirigíveis, experimento com o mais pesado que o ar, não é isso? Ia dificultar muito. Então ele era franzinozinho, acho que pesava 50 e poucos quilos, 1,60 m, e tinha um complexo por ser pequeno, franzino, por ter as orelhas de abano. Ele tinha as orelhas de abano, tanto que ele usava aquele chapéu Chile que chama, né? Aquele chapéu bem grande, abas bem grande, para cobrir as orelhas, né? E me parece, alguns biógrafos dizem que ele tinha também problema em relação ao sexo, a sexualidade dele. Ele nasceu com um problema, uma disfunção eréctil, disfunção erétil, alguma coisa desse tipo. Sequelas, porque me parece que o padre, uma reencarnação anterior, o padre Bartolomeu de Guzmão, me parece que tinha distúrbios em relação ao sexo desregrado, apesar de ser padre, né? Aí ele veio com esse distúrbio, um problema de ordem kármica, tinha também esse problema. Então foi se juntando tudo isso, a decepção, o seu evento está sendo usado para a guerra, tudo, e me parece que ele contraiu também uma outra doença degenerativa. E quando ele volta para o Brasil, ele já volta numa situação bem periclitante, né? Até chegar ao suicídio. Paulo Vidal. Mas também deixou de presente à humanidade a invenção do avião, tão importante meio de transporte na vida moderna. É isso, Paulo. É isso. Então, pode os irmãos Wright dizer que são eles os autores dos descobridores, mas para nós brasileiros, o verdadeiro descobridor é Santos Dumont. E para todo mundo, né? Eu acho que isso aí é inegável. Os franceses adoravam o Santos Dumont. É tanto que os franceses chamavam ele Petit Dumont. Porque ele é filho de francês, falava o francês perfeito, chamava ele Petit Dumont, pequeno Dumont, né? Ana Rosa. Fica a infância que se leva para sempre. Amém. Registro de infância, exatamente. Um personagem do Érico Veríssimo, do escritor Érico Veríssimo, diz que nenhum adulto se livra da criança que foi. Então, como é marcante a nossa infância. E também esses complexos também veio da infância dele. Os irmãos mais velhos batiam nele, e ele gostava muito da Virgínia, que a Virgínia defendia ele. Os irmãos batiam nele, chamavam ele depreciativamente, não sei, eu não me lembro, porque por ele ser pequeno, né? Com 1,60 m como adulto, eu acredito que era uma criança bem raquítica, bem pequenininha, né? Então tudo isso se juntou, né? Mônica. Alain, certamente foi necessário outra encarnação para Santos Dumont conseguir transmutar as energias deletérias do psiquismo. Exatamente. Há boatos que ele reencarnou, que ele está reencarnado, eu não sei. Mas com certeza, mano, com certeza. E essa metade de reencarnação que ele teve não foi suficiente para essas sequelas que ele, com certeza, olha, se ele já tiver tido bem umas duas, né? De lá para cá. Mas com certeza vão ser necessárias algumas reencarnações para ele recuperar o seu equilíbrio. Marcos aqui diz que é obrigado. Então, pessoal, se eu tivesse mais tempo, eu iria aqui até meio-dia, mas a gente tem que liberar, como o Marcos Rabelo falou no Evangelho de Domingo, que foi maravilhoso, eu registro aqui, a gente tem que liberar a equipe espiritual que está nos assistindo. Então, por isso que a gente não pode se estender mais. Mas eu teria muito mais coisa interessante para falar sobre o Santos Dumont. Então, outro que eu estou me lembrando aqui, outro som interessante que ele, depois do som do carro de boi, que ele se lembrou. Então, essa lembrança da infância, do carro de boi e tudo, puxou outras lembranças, a lembrança da família. Acabou, o pessoal, os terapeutas começaram a puxar, ele começou a dizer o nome do pai, o nome da mãe, o nome dos irmãos, o nome desse amigo, esse empregado do pai que botava ele todo dia na piscina de café. Aí no outro dia, surge um outro som esquisito. Era assim como um latido, uma coisa. Eu não conheço o lobo-guará, mas aquele som lúgubre. Assim. Aí pergunta ao Alberto, que som é esse? Esse é o lobo-guará
Medo, eu tenho muito medo, tenho muito medo. Então, provavelmente, era comum na nossa infância, principalmente no interior, as pessoas fazerem medo, né? Na certa, faziam medo, ó, o Lobo Guará lhe pega. E Alberto ficou com um medo muito grande do Lobo Guará. Ele se lembrou do som, como é do aulido, né? Aulido, parece que é aulido do Lobo Guará, né? Que é comum naquela região, né? Então foi outro som que ele se lembrou. Então, aí a terapia continuou, em outros eventos foram descobrindo outros som, músicas da época dele. Então, foi, foi, bem, foi bem sucedido. Eu posso dizer que o tratamento foi bem sucedido. Então, eu recomendo aí essa leitura, o livro é Ícaro Redimido. Eu vou tentar passar para vocês essa biografia dele também, Asas da Loucura. E no livro Ícaro Redimido tem muito mais detalhes, muito mais detalhes. Marcos Rabelo, consegui entrar há pouco tempo, mas registro que esse livro foi um dos mais importantes que li, com certeza, com certeza. Vamos fazer o seguinte, quem já leu, vamos reler? Então é interessante, a gente lê um livro, 10 anos depois, 15 anos depois a gente relê, a gente vai ver coisas que não descobria, né? Que não, na época não descobriu, mas é um livro riquíssimo. Isso é lógico que fazendo aquelas que eu falei no começo, né? Houve críticas no começo, de interferência do médio, é provável que era livro de ficção. Bem, se for livro de ficção, qual é o problema? É um livro de ficção de muita qualidade. Houve interferência do médio? Houve animismo do médio? Bem, se houve animismo do médio, é um animismo de alta qualidade. As informações que ele tem não tem nenhum absurdo, ele fundamenta, tem muitas menções a André Luiz, a Memória de um Suicida. Então, não vejo problema nenhum. Então, Marcos chegou agora, mas você pode, Marcos, aí não, você é muito ocupado, quando você tiver uma folguinha, você pode ver a gravação, tá bom? E quem não conseguir ver a live toda noite ou amanhã, de